Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Calma e com uma convidada que, meu irmão, eu tava ansiosíssimo para ter aqui, sendo que não é a primeira vez que ela passa por esse podcast. Então, para vocês verem que ela causou uma boa impressão da primeira vez. E se você estiver aí se perguntando por que tem alguém voltando, enfim, pá, vão ser as mesmas coisas, não. É porque essa é a primeira pessoa que tem uma volta completa, ou seja, a primeira convidada que estava empreendendo quando eu conversei a primeira vez e que agora está aí, acabou de vender a sua empresa. E como eu sou curioso, eu quero saber tudo por trás dessa experiência aí, que imagino que tenha tido altos e baixos. Então, sem mais delongas, seja muitíssimo bem-vinda novamente, minha querida Débora Faloni. Obrigada, Henricão. Obrigada pelo convite. Acho que o último podcast que a gente gravou rendeu, muitas pessoas elogiaram. Então, estou ansiosa para o de hoje também. Eu queria começar pela pergunta, talvez a pergunta mais importante, sem querer criar muita expectativa, mas já criando, eu quero que você fique nervosa, tá? É exatamente, momento de tensão, vamos lá, sou os tambores. Que eu fiquei, inclusive, muito tempo pensando como é que eu ia formular essa pergunta, foi difícil, né? Enfim, filosófica, existencial, que é se a próxima vez que eu for para São Paulo, se a gente pode estabelecer que a primeira rodada é por sua conta. No Habib's, pode. No Habib's eu posso passar com todas as despesas. Tá bom. Como se você, toda fitness, comesse no Habib's. O que você come no Habib's? Vai lá, me conta uma coisa que você come no Habib's. Pera. Tabule. Tem tabule? No Tem Habib's. tabule, acho que tem. Tabule é Acho bom, que tem tabule. né? É verdade. Tranquilinho. Tem glúten, Tranquilinho, tá né? Por bom. causa do trigo, mas assim, tudo bem, tudo bem. É dos males o menor, né? É, Mas eu pago sim, porque bom, tá agora bom, você tem saiu bem. VR, Henrique, tem VR, entendeu? Ah, olha aí. Tá bom. Vou aceitar essa resposta. Não era exatamente o que eu estava buscando, mas tudo bem. Vamos lá. Depois a gente vai amaciando a pessoa ao longo do bate-papo aqui e de repente a gente consegue falar: não, tá bom, pelo menos um gin. Tá Daqui a bom? uma hora você me pergunta de novo. Exatamente, tá bom. Tô guardado aqui. Fiz a anotação já. Bom, mas vamos lá. Falando sério, ou talvez um pouco mais sério só do que a pergunta anterior, é, eu pensei em começar do começo, que eu não sei se é o começo, se é o meio, talvez seja mais pro meio, talvez seja pro fim, enfim, que é por quê, né? É vender a Chile. Acho que é uma pergunta ampla, assim, mas assim, se você pudesse me falar mais ou menos quando você tomou essa decisão, o que te levou a essa decisão, o que você pesou a favor, contra, enfim, acho que já dá pra gente dar o tom aí da conversa. Legal. Bom, acho que a resposta nesse caso é bem simples, porque eu estava exausta. Eu estava exausta. é, Enfim, assim, foram anos numa correria muito louca. E anos, assim, que, beleza, assim, eu tinha um propósito muito forte, uma visão de longo prazo. Só que chega uma hora que cansa você trabalhar nesse ritmo sem realização, né? Então, assim, Débora, você tá cansada? Vai viajar. Não tenho dinheiro, meu filho, não tenho dinheiro. Então, assim, era cansativo. E, assim, por mais assim, que eu poderia passar uma imagem de tipo, nossa, tal, empreendedora. Mas assim, é óbvio que você se compara com outras pessoas, e no caso, eu me comparava com pessoas que corriam 1% do risco que eu corria e tinha uma vida com muito mais conforto, e é óbvio, eu não vou mentir, é óbvio que quando você empreende, você quer ganhar dinheiro. E aí eu falava, pô, né, eu pensei em desistir várias vezes, mas no fim eu sempre, como eu tinha um propósito muito forte, eu sempre resistia, né, e eu não tinha nenhum plano B, meu plano B era fazer o A dar certo de outro jeito, mas não tinha outro plano. Então, assim, por mais resiliente, assim, que eu tenha sido, eu realmente estava cansada. Eu não fui, né, buscar uma empresa para comprar a Chile. Na verdade, essa não tinha sido o gatilho inicial, né? A gente
a gente, em abril do ano passado, a gente estava começando a olhar para o nosso Series A. E aí a gente queria muito que viesse alguém mais estratégico nessa rodada. E a gente foi falar com a Vidmob, que tinha acabado de levantar uma rodada com a Adobe Ventures. E a gente sempre teve integração com o Photoshop, com After Effects, né? Então tinha tudo a ver. E aí a gente foi conversar com eles para eles fazerem parte da rodada, na verdade. Não era nem para uma aquisição nem nada. Mas na primeira conversa eles já falaram, pô, a gente está buscando comprar uma empresa como a de vocês, inclusive já estamos bem avançados numa due diligence com uma empresa parecida com a de vocês. Mas se vocês tiverem interesse em participar desse pitch, a gente ouve falar muito bem de vocês, né, pelo Miguel, que é o Country Manager da Vidmob aqui no Brasil, e a gente adoraria também avaliar vocês para comprar, não para investir. Aí, como eu estava exausta, eu pensei, você jura? Você promete? Porque assim, se eu me capitalizasse, sinceramente, a gente teria, tipo, hoje a Chile estaria, eu diria que uns 250% maior do que a gente estava no ano passado. Então, com certeza, em termos de longo prazo, financeiramente, isso teria sido muito melhor para mim, para os meus sócios, etc. Só que a gente, quando você se capitaliza, né, o empreendedor fica alocado por mais 3, 4 anos numa empresa. E eu estava muito cansada. Não tinha a menor condição de eu ficar mais 3, 4 anos cansada. Mas eu também não estava buscando vender, porque eu achei que a gente podia crescer mais antes de eu cogitar uma coisa dessa. Só que aí, quando veio isso, eu falei, bom, é meio cedo, né? Mas tô um pouco cansada. Acho que valeria a pena eu e a Vidmob ter uma sinergia absurda, né? Com automação criativa, né? Só dando um contexto, a Vidmob faz inteligência criativa, né? Então ela mede a performance dos anúncios pelo ponto de vista de criação. Então não é audiência, canal, é atributo criativo, cor, talento, call to action, mensagem, etc. E aí ela te dá esses insumos para você melhorar a performance criativa dos seus anúncios. E a performance criativa, ela representa, assim, o criativo ali representa 70% da performance de uma campanha de digital, né? Porque se você não tiver clique, esquece, não tem nenhuma performance, né? Não precisa ser clique, né? Poderia ser awareness, etc. Mas o criativo ele é muito importante. Então ele era muito complementar. Aí eu falei, pô, é uma história super legal. É uma empresa que a gente tinha de benchmark, né? A gente usava a Vidmob de benchmark para tudo, para marketing, para produto, etc. Então era assim, tipo, era sei lá, o seu, não sei que é o seu ídolo, mas é o seu ídolo falando, quero comprar a sua empresa. Eu falei, pô, é óbvio, né? Eu achei, assim, super legal e a gente fez esse processo do diligence, né? A gente começou a conversar, acho que em maio, e aí a gente anunciou dia 28 de outubro, né? Então, enfim, a gente fez esse processo. As empresas que eles estavam avaliando perderam o pitch e eles escolheram a Chile, nas palavras dele, pela tecnologia que a gente construiu, né? Então, no fim, a gente fez um investimento bem pesado mesmo em engenharia e foi a realização disso, né? Foi muito mais do que assim, claro, compraram talento, compraram carteira de cliente, mas foi muito pela tecnologia, porque, enfim, a gente comeu sal uns bons anos, então a gente aprendeu bastante, né? A gente se tornou muito especialista nesses algoritmos de processamento de imagem, em manipular coisas da Adobe, né? Que eram, enfim, você pode contratar alguém, mas é diferente, né? Tipo assim, tecnologia da Chile, uma coisa é
montar um software, vou dar um exemplo, baseado em banco de dados. Então, um aplicativo de delivery, por exemplo, é um negócio baseado em banco de dados, relativamente previsível, né? Porque tem muita literatura sobre isso e é uma coisa relativamente mais simples de ser feito, porque já fizeram muitas vezes antes. Se você fazer um algoritmo de processamento de imagem, é tudo um grande buraco negro. Você não sabe quando você vai sair do outro lado. Então, faz muito mais sentido você comprar um time e uma coisa que já existe do que você fazer do zero. Nesse caso, fazia sentido. Mas, enfim, foi mais ou menos isso. Então, estava cansada, foi por isso que eu vendi. E não foi esse o gatilho inicial, não foi assim, meu Deus, estou exausta, quero vender. Mas já que estava lá, já que quiseram comprar, já que era uma empresa super legal que a gente curtia, eu não teria vendido para qualquer um, sinceramente. Falou assim, é uma agência, vou te comprar. Eu falei, não, é uma empresa de tecnologia americana que eu admiro muito, investida por um player super estratégico, onde eu aprenderia muito, porque eu me tornei executiva da Vidmob, né? Hoje sou, inclusive até hoje, sou diretora de Product Marketing lá. Então, aprenderia muito com executivos. Pô, executivo da Vidmob, assim, os VPs da Vidmob são, assim, Champions League do mercado de EdTech. Assim, a CMO era a CMO da Adobe, os VPs eram VPs do Facebook, entendeu? Então, assim, a galera muito sênior, muito legal e que eu tenho aprendido bastante. Então, foi uma história, enfim, casou bem, assim, foi uma história muito legal. Assim, a história da aquisição foi muito legal. Não foi uma vendeu porque, pô, tinha que porque tem muitas histórias que são assim, né? Vendeu porque deu ruim. Sim. No caso, a gente vendeu porque deu bom. Maravilha. Tá, tem vários caminhos aqui que a gente pode seguir, mas vou pegar esse último gancho seu e entender um pouco como que tá essa vida de executiva agora, que imagino que seja bem diferente da vida de empreendedora. Sim. E você falou sobre aprendizados com, né, o time de executivos lá da Vidmob. Se você puder compartilhar coisas, por exemplo, que já impactaram de fato, se teve alguma, né, claro. E que de repente, sei lá, já fazem parte dessa experiência nova. Tiveram várias. Bom, por onde eu começo? À vontade, o que seu coração mandar. Tá. Bom, aprendizados. Aprendizados foram muitos, assim, só para contexto, né? A gente foi adquirido em novembro do ano passado, então eu tô aqui começo de novembro do ano passado, então eu tô aqui há um ano já, então já deu tempo para aprender algumas coisas. Então tiveram alguns, sei lá, vou tentar listar 3, poderia passar uma tarde falando sobre isso. Acho que o primeiro foi com relação à própria integração da pós-fusão, né? Acho que todas as empresas que fazem aquisição chegam nessa mesma conclusão, é muito engraçado. Salvo exceções, né? Mas geralmente chegam nessa mesma conclusão. Eu conversei com algumas pessoas. Que você tem algumas maneiras de fazer essa integração, né? Você pode fazer integração matricial, então você integrar funcionalmente. Então, o time de produto vai responder para o time de produto, o time de tecnologia vai responder para tecnologia, etc. Você pode transformar a empresa adquirida numa business unit da empresa compradora e manter a independência dela com o benefício dela estar fazendo parte de uma estrutura maior, tendo benefícios de escala, tendo intersecções e aí otimizando o passar do tempo. A gente fez uma integração que foi matricial, então a gente acabou perdendo bastante a agilidade, né? Porque a gente você pode falar que foi investimento, ou perdeu tempo, enfim, depende da ótica. Mas eu acho que a gente perdeu muito tempo integrando coisa, quando a gente poderia estar focado em inovação e focado no ritmo que a gente estava de entregar coisa. Então, isso foi um aprendizado para ter o máximo aí de ROI, post-acquisition. Eu acho que é muito importante manter a independência dessa empresa adquirida e aí aos poucos ir integrando com
com as áreas funcionais, identificando potenciais intersecções e coisas que você pode otimizar, né? Então, acho que esse foi assim, logo de cara, acho que esse foi o primeiro aprendizado, acho que tanto para mim quanto para a própria Vidmob, porque nós fomos a primeira aquisição, né, da Vidmob. Aí, assim, eu fui para o marketing, né, em especial Product Marketing, então, só para dar um contexto para o que é Product Marketing na Vidmob, tem empresas que o Product Marketing é mais próximo do time de produto, e aí o papel, né, desse time é muito com relação a lançamento de produto, Product Innovation, né? E quando esse time fica mais perto do marketing, ele tem uma cara mais de go-to-market, um pouco mais negócio do que produto. Então, assim, tudo que tem a ver com qual é assim, precificação, quem é o Ideal Customer Profile, quais são os diferenciais competitivos frente às outras opções que você tem no mercado, qual é a oferta, qual é a mensagem, o posicionamento. Então, assim, tudo que tem a ver com isso cai dentro de Product Marketing na Vidmob. E eu sempre fui o go-to-market da Chile, né? Que eu não sabia nem que isso se encaixava dentro da disciplina chamada Product Marketing, mas eu era o Chief Presentation Officer da empresa, fazia pricing, fazia mensagem, fazia tudo. E aí, quando ele falei com o Jason, que é o CEO, ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, quero fazer isso. Aí eu fui lá. Isso não só para Creative Automation, né? Isso para a Vidmob como um todo. Então, eu faço parte hoje de um time global. Por acaso, eu moro aqui em São Paulo, né? Mas o meu time fica parte em Palo Alto, parte em Nova York. E assim, eu escolhi ir para esse time porque porque é uma coisa que eu adoro. Então, quando eu adoro uma coisa, a chance de eu aprender sobre aquela função é muito maior, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E assim, é um papel muito empreendedor, assim, porque ele é um pouco de vendas, ele é um pouco de produto, um pouco de marketing, um pouco de CS. Ele é muito holístico, bem generalista, né? Depende um pouco de tudo. Então, acho que assim, eu tenho aprendido bastante, assim, tipo, hoje tem um negócio que eu tô montando, que eu uso muito dos aprendizados que eu tenho no meu trabalho. O meu chefe é um cara sensacional, com quem eu aprendo bastante. É um cara que tem muita experiência. Então, assim, tem uns frameworks prontos de como executar essa visão de go-to-market. Eu acho que a diferença da visão de product marketing, go-to-market, para o go-to-market, de um time de product marketing para o empreendedor, é que o empreendedor, vou dar um exemplo para você, o empreendedor ele tem uma cabeça muito de fazer essa estratégia para o investidor. Então, por exemplo, quem é o seu mercado endereçável? O empreendedor vai tentar falar que é o mercado, sei lá, eu trabalho em hashtag, meu mercado endereçável é 600 bi, que é o tamanho do mercado de publicidade mundial. Desculpa, esse não é o seu mercado endereçável. Estou afunilando. Só que você quer fazer coisa para o investidor ver. Quando você é product marketing, você é muito mais realista, porque você fala, eu consigo atender esse perfil de cliente, aí você tem ferramentas, né, de segmentação de target accounts, etc. Você tem tantas target accounts com nesse segmento, que pagam um ticket médio de tanto, então o mercado endereçável realista é esse aqui. Entendeu? Então, tipo, você faz, né, para fora, você faz da porta para dentro. Então, é muito interessante porque você tem uma estratégia de go-to-market que ela é muito mais acionável, porque sua estratégia de go-to-market não é o mercado de publicidade mundial, nesse exemplo. Assim como se você for uma food tech, o seu mercado endereçável não é o mercado de alimentação global, né? Então, você aprende a ser muito mais realista com o seu potencial de mercado. Estou dando um exemplo de como essa função acabou me ensinando muitas dessas coisas. Acho que esse é o segundo aprendizado. E o terceiro, vendo estrutura de como as empresas maiores funcionam, né? Para contexto, a Vidmob, uma empresa de 400 funcionários global.
E a gente, assim, eu nunca tinha trabalhado com uma empresa tão grande, né? Então, e não é uma empresa gigantesca, é uma empresa grande, grandinha. Sim. Mas não é uma empresa gigantesca. E a gente, é impressionante como quando a empresa vai crescendo, você vai exponencializando os seus problemas de alinhamento, de produtividade, de foco, de comunicação. E você subestima muito a, o quanto, falando principalmente pelo trabalho de product marketing, que ele é muito interdisciplinar, você subestima muito o quanto tempo você vai passar que não é trabalhando e fazendo estratégia, é influenciando outras pessoas a agirem do jeito que, de acordo com a estratégia que você definiu. Ganhar os buy-ins ali, né? Principalmente quando aquele time não responde para você. Porque na Chile, eu decidi que agora a gente vai vender, agora não é mais mensal, a gente vai vender por quilo. Por que por quilo? Porque eu quero. Então vocês vendem assim, eu sou CEO, obrigado. Agora é tipo, você tá pedindo favor, entendeu? Então, tipo, você tem que ser muito articulado e tem que ser muito. Então, porque aquele time não responde para você. Quando eu tenho que influenciar um time de vendas a agir do jeito que o meu time definiu que tem que agir, aí você aí faz sales enablement. Só que você fez o sales enablement, não quer dizer que as pessoas adotaram a sua estratégia. Aí a gente tem uma série de ferramentas para ficar ouvindo as calls, para saber se o pessoal está usando as mensagens e os pricings e os decks que a gente faz. Porque se não estiver usando, como é que eu vou poder dizer que a estratégia está dando certo ou errado? Não está usando, né? Então, assim, a gente subestima muito. Então, eu acho que não é especificamente sobre isso, mas está sendo muito interessante. Eu vou dizer interessante, porque eu acho chatíssimo. Dizer legal seria realmente uma eu não sou política, né? Então, enfim, não é legal. Eu acho um saco. Mas eu faço porque tem que fazer. Cara, eu imagino. Assim, quantas pessoas tinham na Chile quando vocês 30. venderam? 30. Tá. É. Ainda é bem tranquilo de manter uma coesão, né? Assim, Já é a meio gente caótiquinho, tá? Já já não é é mais meio uma caótico. família feliz, já é uma selva. Mas Sim, já tem problema. Imagina 400. sim, exato. Cara, é uma doideira, porque a gente saiu de, sei lá, 10, que a gente deve ter ficado aí uns 2 anos com 10 para 20 esse ano. E já é um desafio, assim, né? E você manter todo mundo, não só, né, assim, de ganhar os buy-ins, mas de manter todo mundo engajado, inclusive, com com direcionamento, enfim, com posicionamento, Não como é você fácil. falou, né, mensagem-chave, enfim, essas coisas todas, enfim, complexo mesmo. Não é fácil. Imagina, 400 pessoas. E aí tem toda aquela analogia, né, do barquinho, lancha e transatlântico, É essa literalmente coisa o toda. transatlântico. É, Eu entendi esse conceito, mas eu nunca tinha vivido isso na pele e é muito sim. pior do que a minha pior previsão. Juro. É. Bom, bom que a gente está sendo, assim, a ideia era ser realista e você já começou falando que estava exausta e falou assim, cara, é muito difícil agora nessa nova fase. Então, beleza, estamos indo para a realidade do negócio mesmo. Voltando para o início ali, né, desse processo da venda, quando você percebeu que aquilo estava se tornando uma realidade, né? Uhum. E, sei lá, vamos supor, fez contas e começou a pensar que poderia, né, vir o alívio que você estava tanto buscando e talvez até um conforto, né? Quais sentimentos que chegam? Como é que você, o que passou pela sua cabeça assim? Muita ansiedade, né? Porque, assim, no fim, podia dar errado também, né? Eu podia estar apostando numa aquisição, eles estavam avaliando 5 empresas, contando com a Uhum. Chile, eles podiam escolher outra, e eu podia, aos 45 do segundo tempo, ter que correr atrás de fundraising com outra empresa. Não tem como você levar um M&A e um fundraising simultâneo, Sim. né? É muito cansativo, demanda muito do empreendedor. Então, assim, foi muita ansiedade, assim, na época. Mano, eu perdi tanto peso que eu tava até cabeçuda, assim, sério. As pessoas perguntavam. Parecia um mini crack.
Elas falavam assim, nossa, o que que você tá fazendo? Você tá tão seca, você tá tomando alguma coisa? Eu falei assim, M&A. Eu não podia falar, né? Mas aí quando saiu, eu falei, então, foi por isso que eu tô magra, gente. Foi por isso que eu tô. Não, e era uma funça, era tipo, na véspera. Nossa, na véspera, meu Deus, quando falam quando alguém fala, eu tô estressado, eu falo, você não tá. Não é o seu Hum, limite. Pode ser muito pior. Por exemplo, hoje, no meu trabalho. É óbvio que é estressante. Mas não tem nada remotamente, assim, minimamente perto do estresse que foi o ano passado. E foi a vida, né, toda, né, mas em especial nessa fase do M&A. Então, assim, quando falam que tá estressado, eu falo, não é desfazendo o seu estresse, eu aí. entendo, mas não tá não, tá um pouquinho, tá talvez 80% da sua capacidade máxima, 70%. E aí, assim, a gente, a gente na véspera, a gente chamou todo mundo, porque tinha muita gente fora de São Paulo. A gente comprou passagem para todo mundo, falou: vem aqui para São Paulo. Ninguém sabia o que a gente ia anunciar, sabia que a gente ia anunciar alguma coisa, mas não sabia o que era. Isso, sei lá, era numa quinta-feira. Quarta-feira, 9 da noite, a gente estava em reunião com os advogados, não tinha assinado ainda. Aí, foi normal, né? Assim, ser tranquilo. E todo mundo em São Paulo já, esperando. Ia ser 10 da manhã o negócio. Aí, meia-noite, mais uma reunião com o advogado, não tinha assinado ainda. Quando foi 3 da manhã, aí sim eu recebi o DocSign, assinei. Aí você pensa que. Não, acordei, 6 da manhã, me atrasar com calma, né, tal. Aí olhei lá, tava faltando uma assinatura. Uou. Falei, gente, eu não vou anunciar isso sem ter todas as assinaturas. Era 10 da manhã, assinou 9h10. Uh. Aí, assim, isso é estressante. Entendeu? Qualquer outra coisa, tipo assim, você voou, você gastou uma puta grana pra trazer, grana que a gente mal tinha pra trazer todos os funcionários pra São Paulo. Não tinha nem um contrato assinado, mas aí depois assinou, né? Mas assim, por isso que eu falo, é o que eu senti: estresse, ansiedade, um pouquinho de medo, né? Porque podia dar muito errado também. Mas depois deu um alívio, assim, esse dia que a gente assinou foi literalmente o melhor dia da minha vida, porque não foi só pelo Pix, né? O Pix realmente muito bom, mas assim, o mais legal foi, tipo, primeiro ver todo mundo junto pela primeira vez, porque a gente cresceu durante a pandemia, então foi a primeira vez que todo mundo se encontrou. Hum. E depois, e depois porque muitas pessoas se comeram sal comigo durante anos e poderiam ter desistido. Poderiam ter desistido, eu não podia desistir, eles podiam. Mudaram a vida deles também, né? Então eu Hum. falei pra vocês confiarem em mim, aí eles confiaram e foi super legal. Isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. E eram pessoas que foram vestidas ao longo do Exato. Eu acelerei processo. o vesting de todo mundo que tinha vesting, eu acelerei o vesting, porque teoricamente eles não tinham vestido tudo, mas eu acelerei o vesting de todo mundo. Boa. Nossa, que legal. É, pela sua fisionomia, dá pra perceber que essa foi a parte, talvez uma das partes mais legais, né? É a parte mais legal. Foi a parte mais legal. Deve ser ótimo mesmo, imagino. Tá, e aí, beleza? Exaustão, estresse, loucura, alívio. E o que acontece a partir da tal linha de chegada? O que mudou depois? O que não mudou? O que você achou que ia mudar e que não mudou? Ah, assim, primeiro, obviamente, né, minha vida mudou absurdamente, porque antes, é, assim, bom gosto eu sempre tive, Henrique. O que não me faltava eram os recursos, né? Então, então aí me dei alguns presentes, tal, né? Presentes acumulados que eu não me dei, né, nos últimos, sei lá, 8 anos. Aí eu fiz um plano, tipo, plano JK, sabe? 50 anos. Foi mais ou menos isso que eu fiz esse ano, mas assim, sempre, obviamente, com juízo, né? Que eu não sou louca, tanto trabalho para ganhar esse dinheiro, eu não vou gastar ele nunca. É, e, e paz, né? Por um tempo, paz, né? Por um tempo eu realmente precisava descansar.
por um tempo, e assim, e todo mundo fala, nossa, Débora, como você faz tudo, que você lê, que você medita, aí você treina, aí você tem um negócio, aí você, pô, aí você tem 15% de gordura, aí você não sei o que, aí você não sei o que, não sei o que, que também quero ser igual a você. Não queira, você vai ter burnout. Não queira, não queira. Não queira equilibrar todos os pratinhos, porque aí quando você quer equilibrar todos os pratinhos, o pratinho que vai cair é o da sua saúde mental, isso é fato. Tem uma pessoa que eu conheço que quer ser bem sucedido 360 na vida e não pifa, todo mundo pifa. Uns pifam antes, outros pifam depois, mas assim, 100%. Aí assim, eu falei, vou descansar, eu vou descansar. Só descansei da academia, que isso eu continuo treinando, sempre vou continuar. Mas assim, falei, vou descansar por um tempo, eu não vou ficar arranjando sarna para me coçar, vou só focar em retomar a minha saúde mental que estava inexistente naquele período. Assim, inexistente no sentido que, tipo, eu acho que vou falar disso depois. Não, vou guardar. Vou guardar. A gente fala disso depois. Me lembra de falar sobre criatividade para empreendedores. Muito importante. Mas eu queria descansar. Eu não conseguia, né, pô, fazendo reunião, porra, sei lá, 10 horas por dia no Meets. Exausta, não conseguia ter tempo para tirar um coelho da cartola, não tinha mais coelho na cartola, eu sentia que eu estava esgotada, não tinha mais nenhuma criatividade dentro de mim. Então eu precisei, tipo, realmente dar uma descansada. Aí quando você descansa, primeiro assim, teve uma euforia inicial, porque realmente, nossa, tudo que eu queria, eu consegui. E aí depois eu comecei a ficar com tédio, né? Porque eu falei, ai, gente, tá tudo, não tem uma DARF para pagar, né? Não tem, né? Tudo muito calmo, né? E aí eu comecei a buscar inspirações, né, de probleminha para resolver, né? Comecei a arranjar uns negocinhos e tal. Aí comecei a dar umas mentorias para os empreendedores. E aí eu comecei a buscar um propósito novo para a minha vida, porque o meu propósito com certeza não é, ficar aqui na Vidmob desde o primeiro dia. Eu falei isso pro Jason, que é o co-founder da Vidmob. Eu falei, não se iluda, tá? Não é uma questão de se eu vou sair, mas quando. Eu com certeza vou sair daqui para montar outro negócio. Mas por enquanto eu tô aprendendo, vou ficar aqui. Então, né, já comecei a ter aí comecei a ter umas ideias, e aí depois tive uma que eu falei, essa aqui eu vou fazer. E aí comecei a investir assim, nesse projeto, ainda part-time, assim, ainda tô cumprindo meu ciclo lá na Vidmob, mas assim, é isso que mudou no geral. Tá. Nossa, eu tô contando os dias para não ver Darfs na minha frente. Ou para pelo menos delegar para alguém pagar, sabe, no meu lugar. Só para não ver, pelo menos. Deus do céu. Mas tudo bem. Acho que foi o momento mais inspirador que eu tive na minha vida agora. Tipo assim, imaginar um momento, um dia sem Darfs para pagar. Mas tudo bem. Você vai sentir falta. Talvez de outros pagamentos do DARF, não, nossa senhora. É que DARF é bom, você só paga quando você ganha dinheiro. É verdade. Isso faz sentido. Olhando aqui, né, tipo, de longe, enfim, eu percebi, assim, eu não sei se é uma percepção que foi pautada, guiada ali, né, por conta da história, mas eu sinto você mais confiante, sabe? Um olhar diferente, uma cabeça mais erguida. Você sentiu alguma coisa diferente, assim, da maneira como você, sei lá, a sua postura no dia a dia? Até porque, assim, tudo bem, só de você sair de um lugar de exaustão, né, e beirando burnout, estresse, para Não, no auge. no auge, exatamente. já ultrapassando o limiar seguro Auge ali. era o meu estilo de vida, não sabia nem que tinha outra vida. Tá, é a dieta do burnout, entendi. E assim, você, né, não ter mais tudo isso pesando, eu já imagino que isso faça com que você já ande um pouco mais leve.
Uhum. mas em relação a como você está se sentindo, sabe? Tipo, muda? Você acha que mudou alguma coisa? Com certeza. Porque assim, no fundo, acho que todo mundo, assim, pelo menos as pessoas mais próximas enfim, mais próximas minhas, etc., é, sempre assim, me viam assim como uma pessoa bem-sucedida, etc. Só que na minha cabeça, isso eu sempre tive desde muito cedo, pra mim eu tinha uma meta de ser bem-sucedida cedo. E você me falou isso no último podcast que eu levo até hoje, pra você ver como eu lembro, ó. Essa cabeça é grande por um motivo. Que sucesso é muito relativo a definição de sucesso para as pessoas, mas que tinha uma convidada sua que tinha falado que sucesso é ter orgulho da sua própria trajetória. Ela falou isso. e, e aí na minha cabeça, eu teria orgulho da minha própria trajetória se eu tivesse três coisas. Uma era dinheiro, não posso mentir, dinheiro é bom demais. Recurso, né? Dois, reconhecimento, então, no caso, eu sempre que sair da Forbes, se eu conseguir. E três, fechar um ciclo, né? Então, tipo, botar o avião no ar e pousar em segurança em algum lugar. Também consegui fazer isso. Então, montei uma empresa, coloquei ela para rodar e vendi. Então, assim, a minha percepção com relação a mim mesma, que eu acho que é daí que vem toda a confiança, com certeza ela mudou. Porque antes era tipo assim, nossa, você é super bem sucedida, inteligente, maravilhosa, não sei o que e tal. Sim, mas não tenho dinheiro. Desculpa, o dinheiro é uma super validação, né, pra quando você Sim. faz um bom trabalho. E isso me frustrava muito. Então, assim, a minha percepção com relação a mim mesma com certeza mudou. E a percepção dos outros com relação a mim, obviamente, muda também, porque, tipo assim, sinceramente, eu não sou melhor ou pior do que eu era antes. Talvez eu tenha aprendido umas coisas novas esse ano, etc. Mas, imediatamente depois que a gente anunciou, tipo, as pessoas já me viam de uma outra forma. E eu, com certeza, me via de uma outra forma. Então, Esse é um ponto que eu acho interessante, assim, porque eu vejo muito essa alteração de status acontecendo, né? Toda vez que alguém atinge algum milestone ali que tipo valida de alguma forma o que ela está fazendo, né? aham, É, e é curioso, né? Assim, porque foi como você falou, você não mudou tanto, talvez você tenha aprendido algumas coisas, mas a forma como as pessoas te enxergam muda. E a gente tem uma coisa que é que eu acho que é o que mais gera ansiedade, pelo menos para mim e para muita gente que eu converso, que é essa validação de uma plateia invisível, né? Vamos colocar assim, que tem ali, você conhece, imagina você tá, sei lá, você tá num estádio, você tá em cima do palco e você tem uma plateia enorme. As pessoas que estão na fila da frente, você consegue reconhecer, né? Você consegue ver ali de repente. Mas as pessoas que estão atrás, você não sabe quem são. E eu tenho muito essa sensação de tipo que quando a gente está empreendendo ou fazendo qualquer coisa, né, no final das contas não só empreendendo, a gente busca validações mas de pessoas que muitas vezes não fazem a menor diferença na nossa vida, aham, né? Mas uhum, por algum motivo a gente fica o tempo inteiro e é uma ansiedade, assim, né? Você pode, sei lá, pode ver uma pessoa, como você falou, um amigo, um conhecido, falar, caraca, mas pô, mas você é muito foda, você tá indo bem, você tá fazendo, tipo, de repente você ainda não fechou esse ciclo aqui, mas, pô, tenho certeza que você vai fechar, mas dentro da gente, a gente tá naquela coisa, um nervosismo, uma sensação, tipo, não, cara, eu, tipo, não fiz nada ainda, eu tô aqui pequenininho, enfim, tudo mais. E acho que até um dos motivos pelo qual eu estava ansioso para ter essa conversa era isso, entender, assim, depois que você consegue essa validação, se muda, ponto, já falou que muda um pouco, né? aham. Mas você mudou a hierarquia do tipo, agora você está procurando validação de uma galera diferente, de uma camada diferente que você não buscava antes? É uma ótima pergunta, mas eu acho que em parte sim. Que, tipo, no começo você sempre se compara com os seus pares, e os seus pares vão mudando. Sim. Então, conforme você vai crescendo, etc. E, e é claro, e sem nenhuma ingratidão ao que eu conquistei, tenho super gratidão
a tudo, mas você vai ganhando perspectivas diferentes e você fala, tá, beleza, qual é o próximo nível? E muito também pelo propósito que eu tenho na minha vida, porque eu quero entregar um mundo melhor do que eu encontrei. Então, você sempre quer causar impacto e aí você fica viciado em causar impacto. Aí você fala, ah, tá, legal, quero fazer de novo. Uhum. E quando você faz de novo, quando você causa impacto, geralmente você é recompensado por isso, né? Então sim, acho que você muda um pouco Você vai, tipo, se comparando com talvez outras pessoas, outros pares. Sim. Tem o Naval Ravikant, ele fala isso, né? Que o único problema dos nossos desejos é que eles são um contrato que a gente faz com a gente mesmo para se sentir infeliz até conseguir o que a gente quer. E ele fala, tipo, sempre vai ter alguém mais alto, sempre vai ter um desejo maior, né? Uma montanha maior, enfim. E Sim. se a gente, pelo menos, não está consciente disso e fazendo, sabendo que a gente está seguindo assim, entrando numa esteira que não tem fim, né? Achando que a felicidade tá só ali no fim, e que depois ali, beleza, felicidade eterna, né? Se você não tá ciente que não, a felicidade vai ser efêmera, né? Ainda assim, por mais que seja uma realização. Acho que isso leva muita gente à frustração. Eu tava até ouvindo esses dias o Tim Ferriss falando isso, num dos últimos episódios, assim, achei interessante, inclusive, eu nunca tinha, acho que ouvido ele falar tão honestamente sobre dinheiro, apesar dele falar que o dinheiro não levou felicidade, ele sempre fala isso, o dinheiro não trouxe felicidade, não sei o que, ajuda, mas não foi o que mudou a vida dele. Mas ele fala isso, que a vida inteira dele, ele passou achando que o momento que ele tivesse dinheiro, todas as inseguranças dele seriam eliminadas, automaticamente eliminadas. E ele fala que quando ele ganhou dinheiro, ele falou que foi pior. Porque, primeiro, não só as inseguranças continuaram, outras inseguranças surgiram e ele ainda não teve a realização de que ele achava que, tipo, sei lá, que ele ia estar livre. Então, assim, ainda teve a decepção de não se livrar de tudo isso, né, do topo de tudo. Então, ele falou, tipo assim, a decepção foi, tipo, a minha frustração foi muito pior. Eu entrei no nível de depressão que eu nunca tinha entrado antes. E aí, enfim, e aí depois ele vai descobrindo como fazer, né, como usar o dinheiro como um recurso que ajuda ele a fazer as coisas que ele quer fazer, os próximos passos, enfim, esse Sim, tipo de coisa. sim, sim. O dinheiro, ele é importante, mas você não pode ser escravo dele, né? Porque senão, enfim, ele tem tudo de bom que ele poderia te trazer, ele acaba tendo um efeito meio que reverso. Sim. Mas E não só o dinheiro, né? Tudo isso, eu acho que tudo que a gente falou de reconhecimento, tudo isso é sempre muito bom, lógico, cara. Conquistar coisas é sempre maravilhoso. claro, Desde que tenha esse cuidado, eu acho, né? Do tipo, não achar que toda a felicidade do mundo tá ali, né? No final daquele ciclo, no final daquela chegada. Acho que você fala, inclusive, uma coisa interessante sobre isso no podcast antigo. Quando você fala sobre gratidão, você ainda pratica? Ainda escreve? Como é que tá isso? eu mudei um pouco o formato. Eu tenho rezado ao invés de Olha. escrever. E aí, como eu não tenho nada para pedir, eu só agradeço. Na verdade, eu peço. Não, mas é verdade, não é só com relação com dinheiro, com relação a Sim. tudo. Minha família é maravilhosa, todos saudáveis, todos tenho amigos maravilhosos, enfim, não tenho nada mais para pedir. Na verdade, falar que eu não tenho nada, eu só peço 3 coisas toda vez que eu rezo. Eu sempre peço. Se eu pensar na ordem dessas 3 coisas, as 3 coisas eu sei, mas deixa eu só pensar na ordem que faz mais sentido. Eu peço sabedoria para entender sinais. Porque se você tá aberto assim, né? Deus sempre te dá um sinalzinho. Só que se você não tá prestando atenção, você não percebe. Paciência para viver os ciclos que ele acha que eu tenho que passar. E coragem para agir quando ele me der os sinais que eu preciso fazer alguma coisa. Essas são as únicas coisas que eu peço. Justo. E aí, sei lá, e também foi acho que esse tempo aí que
que eu tava, enfim, muito focada no trabalho, etc., eu usei isso como, tipo, motivo pra, assim, desculpa pra me desconectar com Deus. E aí eu não tinha nem coragem de pedir nada. Porque eu falava, eu não falo com ele nunca. Não posso nem pedir nada pra ele. E aí esse ano eu falei, preciso, né? Tipo, não dá, né? Tipo, é que sempre falta alguma coisa. Acho que quando você tem esse sentimento de que você tem tudo o que você pediu na sua vida inteira e você tá faltando alguma coisa, geralmente é falta de Deus no seu coração. Então, aí eu comecei a rezar. E aí eu acho que quando você tem fé e quando você se agarra na única coisa que é eterna na sua vida, que é Deus, né? Tudo é passageiro, mas Deus vai estar lá, né? Então, quando você se agarra na única coisa que não é volátil na sua vida, aí a sua ansiedade diminui, né? Porque tende a diminuir, né? Claro que eu continuo sendo ansiosa, mas é impressionante, assim, me dá muita paz, assim, sempre que eu tô com alguma questão que eu tô ansiosa, é que isso já é um hábito, independente de eu estar ansiosa ou não, eu rezo, mas principalmente quando eu tô ansiosa, não é necessariamente que, pô, é uma mágica lá e agora tirei toda a ansiedade de você, mas é que só pela intenção, quando você faz uma oração e você coloca uma intenção de não ficar ansiosa com aquela situação, que é tipo, estou dando o meu melhor, o que tiver que ser será, mas não posso. Quase uma coisa meio estoica, né? De você, tipo, bom, isso aqui está no meu controle, posso dar o meu melhor, posso fazer tudo que eu, né, preciso fazer. O resultado disso não tem o menor controle, então entregar nas mãos de Deus. Aí você fica um pouco menos ansioso. E você tem alguma religião específica? Mistura, assim, eu tenho filosofias religiosas, é porque eu não gosto muito de religião, porque eu acho que ela limita muito muitas coisas. Acho essa coisa de tipo, pô, julgar uma pessoa porque ela fez isso ou aquilo. Tipo, não necessariamente ela é uma má pessoa por causa daquilo, né? Então, não, mas é isso, assim, e eu não tenho nenhuma muito específica. Meus pais, enfim, minha família é católica, mas muito por uma linha mais espírita, então uma religião uma coisa que eu me identifico mais. Mas até aí também eu tenho uma Ramsá tatuada aqui, então também budismo também, eu gosto muito da filosofia do budismo. Mas minha família é mais espírita e sempre acreditei em vida após a morte, etc. Então é mais a coisa que eu sigo, mas eu acho que é sempre, acho que independente de quem seja, ninguém sabe exatamente, né? Quem é o Deus, não tem nenhuma coisa científica, né? Mas eu acho que uma coisa que quem tem uma religião, todo mundo realmente tem em comum, é que você acredita que tenha, não necessariamente, porque quando eu era criança eu pensava em Deus, era tipo um velhinho de túnica, barba branca, sabe? Com cajado, uma voz grossa, assim, Débora, sabe? Aí hoje eu vejo mais assim como uma energia criadora, entendeu? Não necessariamente é uma pessoa. Tá. Não Mas sei. você frequenta algum lugar? Não, Não. não tenho Tá. hábito de ir, não. De vez em quando eu vou num centro espírita. Mas de vez em quando, faz um tempo assim que eu não vou. É que eu acho que é uma coisa que eu, por exemplo, sinto falta. Eu já tive uma religião, e então frequentava, né, um espaço, e eu acho que a parte de você pertencer, ter uma comunidade, ter pessoas ali, e todo mundo tá, sei lá, se movimentando, né, tipo, num propósito único, é uma coisa que faz falta, sabe? A gente tem um Aham. pouco disso, né? Tem a religião do empreendedorismo, mas É aceita. exato. Mas ainda assim, eu acho que é uma. Tem vários estudos, né, pesquisas que mostram a importância, né, de você ter essa comunidade e de você se sentir pertencente a alguma coisa, especialmente que busca um propósito maior. E hoje eu sou meio agnóstico, assim, sinto falta desse tipo de. Acho que é o que
o que mais talvez eu sinta falta na parte da religião, né? De ter uma comunidade a qual pertencer, além do trabalho, além né, de amigos e tudo mais. Mas enfim, assuntos diferentes. Queria voltar no seu. Quando você deixou ali deixou a deixa de criatividade para empreendedores. O que isso significa? Meu, então, você falou do Naval, eu vi um podcast dele. Eu amo esse cara é maravilhoso, ele é um Cara, ó, filósofo surreal. maravilhoso. Livro dele, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, ele. É um podcast até bem curtinho, assim, nada próximo desse que a gente tá gravando aqui, né? 2 horas e meia, mas é tipo, sei lá, 20 minutos. E, aí ele fala uma coisa que eu sempre defendi, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E ele falou uma frase que me marcou muito, que é: o empreendedor, o founder, né? Ele deveria ser a pessoa mais criativa da empresa, porque a criatividade dele é a que gera a maior alavanca na empresa, né? Todo mundo deveria ser criativo, mas em especial a criatividade do founder é a que tem o potencial de alavancagem maior. Então, pequeno insight, você pode impactar o negócio inteiro. Só que como que você vai ser criativo se você tem reunião das 8 às 8? Não tem espaço, não tem Sim. como. Então, no caso dele, né, ele acabou saindo do cargo de CEO da AngelList, virou chairman. E é que no caso dele é uma utopia, assim, que eu acho que eu não tenho nem quero isso. Mas ele falou assim: hoje eu não tenho agenda. Tipo, Nossa. meus dias. Assim, mano. Isso é riqueza, entendeu? Isso é riqueza. Riqueza. Eu não tenho agenda. O cara fala: eu vou te ligar amanhã, pode ser às 11? Ele falou: cara, me liga. Tranquilo. Ele falou que ele tem um assistente pessoal que às vezes lembra ele de umas coisas importantes, mas ele não tem agenda. Isso é riqueza. É só você ver como você se comporta num sábado, domingo, que você não tem compromisso, a menos que você lote o seu sábado e domingo de compromisso, quanto você se sente leve. Imagina você vivendo assim um ano inteiro. Sim. Porque realmente o fato de você ter horário para tudo causa um estresse. Sim. Consome ali a sua memória RAM. E tudo que consome a sua memória RAM te impede de ser criativo, né? E além de tudo, além dos compromissos com os horários, é você estar na função o tempo inteiro, resolvendo pontualidades, resolvendo, né, bucha, sem contar com o fato de que o CEO é um imã de bucha, né? De buchas avançadas. Sim. Porque não chega pro CEO uma bucha tranquilinha. Chega uma bucha que ninguém do management team conseguiu resolver, aí tiveram que escalar para você. Então é só bucha avançada, né? Como é que você vai ser criativo? Não tem como. E aí, por mais que você fale, eu faço assim, no meetings Thursday. Esquece, vai surgir uma bucha lá também, entendeu? E se surgir, você vai parar para resolver. Então, isso foi assim, é uma coisa que eu sentia muita falta. E talvez você ache que eu esteja mais confiante, mas também uma coisa que eu tenho hoje é brilho. Porque antes eu tava sem brilho, eu tava morrendo. Eu não fazia, tipo assim, hoje meu trabalho ele é muito criativo. Então eu consigo ser muito criativa na maior parte do tempo, e isso para mim é muito energizante, né? E tem até no livro que você estava lendo semana passada, do Great CEO Within, que ele fala de energy audits, né? Quando você vai fazendo uma flag, ó, isso aqui me energiza, isso aqui me drena, isso aqui me energiza, isso aqui me drena. Se eu fizesse essa análise no trabalho que eu estava fazendo nos últimos meses da Chile, era só coisa que me drenava. Não tinha nada que eu fazia lá e falava, nossa, que gostoso fazer essa atividade. Não. Então, assim, para mim, o que me energiza é momentos, picos de produtividade criativa, que obviamente eles nascem no ócio, né? Nascem quando, tipo, você não tem, olha, daqui meia hora eu preciso sair porque eu tenho uma reunião. Não. Tenho aqui, ó, 3 horas, 4 horas, 10 horas, sei lá, sem nada para fazer, só criatividade. Aí são os momentos que eu perco noção do tempo, que eu, pô, olha só, quando eu vi passou 4 horas, estou fazendo aquele negócio. Esses são os momentos, né?
Só que eu não tinha como, tava com muita dificuldade na Chile de criar esses momentos de que me energizavam. E, e acho que qualquer negócio que eu vou fazer daqui para frente, vou sempre tentar preservar ao máximo essa minha capacidade criativa, delegar ao máximo as coisas que, desde o começo, né, as coisas que não precisa ser eu para resolver, para que eu fique com essa criatividade sempre aflorada e sempre me energizando, porque se eu tenho coisa que me energiza o tempo inteiro, aí eu não tenho fim. É tipo, eu não consigo correr quantas maratonas forem preciso, porque não tá me drenando, não tá me energizando, né? Sim. Não à toa, alguns empreendedores fazem aquela tal daquela Think Week, né? Tipo, o Bill Gates, que sai, tipo, fica isolado, sem internet, sem acesso a ninguém, e fica só ali com livros e escrevendo e pensando, porque de fato você precisa escapar, né? Também tem escritores que falam isso, né? Que a única maneira de escrever é ir para um lugar onde ninguém te acessa, você não acessa nada e ficar entediado. Quando É, o tédio bate, a coisa mais legal que você tem para fazer é escrever. Então, faz sentido. E tem a que eu tenho tentado usar hoje, mas que é lógico, é, eu consigo, pelo momento, né, do negócio, que ainda é pequeno, uhum. é aquela agenda maker e agenda. é, Esqueci como é que é o nome, enfim, do Paul Graham. Paul Graham, não é o nome dele? Enfim, Do Eco Mineiro? isso, exato. Que ele fala sobre isso, né? Que é uma das maiores dores e que desmotiva os empreendedores é que, de repente, ele vai ver que a agenda dele ele não está mais no controle e ele só trabalha, ele não faz mais o que ele gostava de fazer, que era normalmente, né, você pegar tecnologia e fazer código, né, escrever código. E aí ele fala isso, ele fala para você separar a sua agenda nesses dois momentos, né, na agenda maker e na agenda, sei lá, eu não lembro qual é o nome que ele dá, é, um desses essays dele, e que você separa bem isso. Então você tem, sei lá, 3 horas onde você vai ficar focado no que você gosta de fazer e o restante do dia é tipo, compromisso, você tem que ter, reunião, essas coisas e tal. Não necessariamente vai te ajudar a ter esses insights criativos, porque eu acho que grande parte dos insights criativos vem de fato do ócio ou do banho. É, é verdade, é verdade. Eu queria um notebook, assim, à prova de água, pra deixar o banheiro lá. Exatamente. Botar um negócio que pelo menos você consiga falar, né? Tipo, mandar mensagem de É, voz pra você mesma, alguma coisa é. assim. Não, porque realmente, é porque é isso, você começa a dar uma relaxada, assim, aí começa a vir um monte de pensamentos, aí você vai dando uma filtradinha, vai arranjando o que serve, o que não serve. É, cara, você falou do Naval, né? E eu acho que eu fico tão triste, na verdade, que o conteúdo dele não tá em português, sabe? Que Uhum. não existe. Eu já pensei em traduzir muita coisa dele, porque eu acho que muitas das coisas que ele fala são filosofias de vida que deveriam ser incorporadas assim por muita gente, sabe? Tipo, faria muita diferença na vida das pessoas. E Eu acho que o almanaque dele tá em português, sim. tá em português? Olha aí, não Aham, sabia. aham. Porque eu tenho ele, eu tenho a versão em inglês no Kindle e assim, os podcasts são todos em inglês, né? É, No não, isso final. sim. Mas o É, livro dele tá. É que o Almanaque do Naval, apesar de ser um livro bem legal, ele não é um livro que ele escreveu, né? É um compilado sim, de tweets dele, que aí fica meio solto. Assim, as passagens são muito legais, mas é um livro que, apesar do conteúdo ser legal, ele não tem muita sequência. sim, É meio solto, assim. sim. Mas os podcasts os podcasts fariam muito. Seriam um serviço para o mundo. Pois é, eu lembro de. Tem aquele How to Be Rich, que apesar do nome, né, ser tipo como ser rico, não tem a ver só com a riqueza financeira, né? Tipo, tem muito mais a ver com uma realização, assim, né? Tipo, como um todo, de maneira mais olhando É. para a felicidade, enfim. Cara, eu acho muito foda, assim. Eu já recomendei esse podcast para tanta gente, tanta gente. Eu acho que eu tinha que ter sei lá, um link de afiliado do Naval. Ele é maravilhoso, ele é um super Sim, filósofo. sim.
assim, além de ser um empreendedor, né? Porque tem muitas pessoas que são filósofas e não realizam nada nas suas vidas, a não ser ficar Sim, filosofando. Mas ele é um executor e filósofo, isso é muito raro exatamente. de encontrar. É, Deixa eu perguntar uma coisa, Debs. Considerando esses. Foram mais de 10 anos, não foram? Na Chile? Ah, desde que eu comecei como freela, etc. Eu comecei como freela, aí freela virou uma agência chamada Chile, depois a Chile virou MedTech, foi tipo quase uns 10 anos mesmo. Bom, tá, então, considerando esses 10 anos aí de jornada, hum, pensando nos períodos de R$ 300 na conta sem tirar salário, é, duas Memories. perguntas. Você acha que, valeu a pena? E Sim. dois, boa, maravilha, resposta rápida. Como é que é aquela. Sim! Não! Aquelas cabinezinhas, né? Tá, e agora a segunda pergunta. Você recomendaria para alguém que está pensando em começar a empreender? Sim. Boa, Sim, ó, você viu que eu maravilha. nem pensei, né? Sim, Sim. Você recomendaria largar o CLT, VR, plano de saúde, segurança e saúde mental por empreendedorismo? Sim. Sim, 1000 vezes sim. acho que é uma coisa que tá dentro da gente, né? Sim. É É porque, difícil. assim, hoje, né? Tipo, daqui pra frente. Eu sempre gosto de fazer planejamento de longo prazo pra minha vida, né? Então, eu, tipo, já sei o que eu quero fazer daqui a 10 anos. É, e. Pera, 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 pera. Como você faz isso? Ué, vou Só fazer. planejamento assim, ou você tem no papel, você tem Tenho. alguma metodologia que você usa? Eu Não, quero tem saber isso aí. tem, sei lá, uma visão. E aí tem os Uhum. passinhos, né, pra chegar naquela visão. Na verdade, pra dizer que eu tenho, como eu sou muito nerd, né? Não é sempre, eu já fui mais disciplinada, mas eu tenho OKRs pessoais. Oh, Tem uma adorei. planilha, se você quiser eu te passo. Quero. Não, mas é verdade. Tipo assim, eu tenho uma menina que eu dava mentoria, que é a Júlia, só um parênteses, depois eu volto. É, que eu passei isso pra ela, ela queria aprender a falar inglês. Na verdade, o contexto foi era uma iniciativa de uma amiga minha maravilhosa que chama Andrea Mansano. Ela reuniu 200 mulheres executivas empreendedoras para mentorar 200 meninas, é, enfim, situações mais de vulnerabilidade, etc. E essa minha amiga, ela era presidente da Education First, que, enfim, dentre muitos aí, dona da English Live, etc. E aí elas deram bolsas de estudos para essas meninas. E aí eu acabei virando mentora da vida dela, mas em essencial era para acompanhar ela para ter adesão ao curso de inglês. E aí eu criei as OKRs para ela aprender inglês. Então era tipo, o objetivo era aprender inglês. E os key results era tipo assistir, sei lá, 3 horas de seriado em inglês por semana, entendeu? Ouvir um podcast em inglês por semana, ler um livro, era isso. Você pode aplicar para qualquer coisa, né? Sim. É, ok. Mas enfim, voltando. E aí eu falei porque eu postei isso, acho que ela postou semana passada, falou, meu, até hoje você, sei lá, mudou minha vida, não sei o quê. E aí eu repostei e todo mundo veio pedir, ô, me passa aí esse template, não sei o quê. Eu falei, gente, não tem muito segredo, mas tudo bem. Enfim, é, mas voltando, aí eu gosto de fazer planejamento de longo prazo, etc. E assim, a gente entrou nessa conversa porque você perguntou se eu recomendaria que as pessoas empreendessem. A minha experiência, né, valeu super a pena. Claro que tem histórias também que o cara rema e não chega em lugar nenhum, mas eu sempre parto do princípio que o cara não chegou a lugar nenhum porque ele desistiu antes. Se tem Uhum. uma qualidade que eu tenho, quer dizer, pra mim é uma qualidade, né? Pra algumas pessoas pode ser assim, nossa, é muito cabeçuda, meu Deus. Mas pra mim eu sou resiliente. E eu persisti durante muitos anos. Se eu tivesse desistido em 2016, 2017, quando foi a primeira vez que eu tive um revés bem grande na minha vida, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Só que o Sim. que geralmente acontece é que o primeiro probleminha, ai, desisto, já deu tudo errado. Né? Por isso que você vê aí taxa de mortalidade de empresa 90%, porque o primeiro revezinho que deu, o cara joga a toalha, né? O custo emocional de você, sei lá, você tava, sei lá, vamos supor, não é uma empresa grande, tava com 15, 20 funcionários, deu muito ruim, você teve que mandar embora ficar com 5.
O custo emocional para o empreendedor é muito alto, mas o dinheiro acabou, tu vai fazer o quê? A maioria das pessoas pega, faz write-off, fala, deu errado. Para mim, essa possibilidade nunca existiu. Então, eu sempre persisti e eu realmente tive muita resiliência para passar pelos perrengues que é muita gente que não tem. Então, por eu não ter desistido, eu consegui fechar um ciclo. Só por isso. Não é tipo, nossa, eu realmente, olha só, brilhante e tal. Não, cabeçuda, insistente. Foi por isso que eu consegui fazer as coisas que eu queria fazer. Se eu tivesse desistido nas primeiras oportunidades, não tinha conseguido fazer isso. Então, foi um ciclo legal para mim. Então, eu recomendo para qualquer pessoa que, assim, se tem um sonho, se tem uma visão, etc., vai para cima, tenha paciência, né? Que eu acho que isso eu escrevi isso eu fui dar uma palestra na Link Business School. Eu escrevi na parede: tenha paciência, mas não desista. Porque as pessoas desistem. O cara tentou um ano, deu errado, desisti. Fala, mas você nem tentou. Tipo, nem comer. Tipo, se eu fosse você, eu já contaria que vai dar errado no primeiro ano. Já bota isso no seu planejamento. E aí, hoje, assim, como empreender literalmente mudou a minha vida e eu vi mudando a vida de pessoas que comeram, eu falei sal, agora eu vou falar capim, comigo durante anos, eu não me vejo fazendo outra coisa daqui para frente que não seja ajudar empreendedores a causarem a mesma transformação que eu tive na minha vida quando eu fui empreendedora. Então, acho que tem vários veículos para eu fazer isso, né? Eu não sei se isso é só para os próximos 10 anos. A princípio, para os próximos 10 anos e quiçá para o resto da minha vida. Mas eu posso atuar desde, tipo assim... Empreendedor tem muito problema. É fácil ajudar empreendedor, porque empreendedor é cheio de problema. Desde, tipo, não tem acesso a capital, então eu posso ajudar como investidora. Não tenho conhecimento, posso ajudar como mentora, consultora, advisor, board member, board advisor, sei lá qual é o nome que quer dar para essa função. Posso ajudar com produtos, serviços que ajudem empreendedores, ajudem founders. Então, assim, para mim, o que eu quero fazer da minha vida é isso. Como é isso que eu quero fazer da minha vida, acho que isso responde muito bem a sua pergunta. Se valeu a pena, valeu tanto a pena que eu quero, a missão da minha vida, ajudar outros empreendedores a serem empreendedores. Boa, maravilha. Bom, primeiro, onde eu assino. Você nesse período teve recursos assim que foram úteis, tipo livros, conteúdos específicos, ou não? Foi mais mesmo pessoas que te ajudaram ali? Com certeza, com certeza. Pessoas também, mas conteúdos. Eu tô olhando, eu tô aqui é que você não tá vendo, mas aqui do meu lado tem uma prateleira cheia de livro, né? Então eu tô olhando pra ela pra ver se eu lembro de algum. Mas assim, os que vêm na minha cabeça. The Great CEO Within foi sensacional, assim. Acho que, não sei se eu já tinha falado disso a última vez que a gente se falou, mas se Falou. não, Sim. eu reforço, porque realmente é um livro sensacional, assim, para CEOs de primeira viagem. É muito tático, porque tem livros que são muito high level, você não consegue tangibilizar. Sim. Esse é bem legal. The Hard Thing About the Hard Things. Não é para todo mundo. Tipo, se você lê isso muito no começo, não vai entender, tipo, não vai passar batido, não vai ser um livro que vai te marcar. Eu li muito no começo, não me marcou. E aí eu li uns 5 anos depois. A segunda vez me marcou, porque aí sim eu tava vivendo muitas das coisas que o Ben menciona no livro. Então foi um livro que me marcou muito. Porque tem muita gente que tenta pintar uma imagem muito glamurosa do empreendedorismo e ele é muito, tipo, the real deal, ele não floreia nada. Tanto que ele fala que eles fizeram IPO, e geralmente o IPO é motivo de celebração, só que eles tipo, fizeram IPO para salvar a empresa. E, então não era celebração, era tipo, graças a Deus conseguimos pau na máquina. Então, ele fala ele é bem, muito legal, assim, né? Porque não é o glamour. Você quer ver o glamour, tá no lugar errado. Não deveria empreender. E aí também, olhando aqui, eu
Eu acho que Tô falando um bem hard skills, assim, de empreendedorismo, tá? Tem um que é bem tático e técnico, que ele se chama Empreendedorismo Disciplinado. Que ele é um textbook do MIT, do curso de empreendedorismo do MIT. Ele é ilustrado, adoro livro com ilustrações. Nossa, eu amo. Adoro uns desenhos. E ele é muito bom para quem está começando mesmo, para quem, tipo, tá com uma ideia. Tem esses outros, né? Business Model Generation, não sei o quê. Mas que também, assim, hoje, qualquer coisa que eu tenha ideia, eu rascunho um canvas, assim. Mas esse em especial, ele é bem mais... Eu acho ele bem mais acionável. Tipo, Perfeito. ele é bem legal, mas ele é bem técnico, tipo assim, não é um livro que você vai, nossa, olha que leitura gostosa, tipo assim, tô com uma ideia, preciso saber sobre o assunto XPTO, e você lê lá, acha onde tá essa informação e vai ler. Eu gosto bastante dele. Boa. É um manualzinho, na verdade, né? Manual, Você isso. vai usando. Eu uso o The Great Seal Within também muito desse jeito. Tipo, agora eu estava tentando organizar um pouco mais meus ritos ali, né? E aí, tipo, beleza, fui lá, peguei as marcações, qual era o capítulo, e aí, tipo, peguei e reli o capítulo inteiro e criei aqui um frameworkzinho, sabe? Tipo, porque eu acho que sempre um problema quando você lê um livro muito técnico, assim, tático, é que você acha que você vai conseguir aplicar todas as coisas que você está lendo de uma vez só, né? E é impossível. Então, assim, eu tive que marcar ali, tipo, pontos para depois eu voltar e ficar revisitando no momento em que aquela dor tá mais latente, sabe? Sim, E, sim. e ele foi ótimo, ele tá sendo ótimo para isso. Eu li ele inteiro a primeira vez e peguei algumas coisas e apliquei. É, por exemplo, frameworks de feedback, coisas sabe, tipo, da frequência, de como fazer e tudo mais. Eu peguei muito do livro. O próprio GTD que eu falei hoje nos stories, né? Eu comecei, eu já conhecia, mas nunca tinha colocado em prática e foi por causa do livro que eu acabei também colocando em prática. Tem várias coisinhas assim. E aí agora eu tô indo mais assim, tipo, beleza, estou com esse problema. Vamos ver o que esse livro tem a dizer. Não, não, o Gracie Within é sensacional. Eu acho que o grande mudança que aconteceu, que ele fez na minha vida foi justamente as questões dos rituais. É, e, inclusive, isso tem muito a ver com um negócio novo que eu tô montando. Mas, assim, na Chile a gente... porque você tá com 10, você vai pra 30, você sai de fazedora, porque com 10 você não tá gerenciando ninguém, você tá fazendo. Você sai de fazedora, depois você vira gestora de fazedores, depois você vira gestora de gestores. E essa transição, ela muda totalmente o que você está fazendo. Totalmente a natureza do negócio. Você tem que aprender uma skill completamente nova. E aí, como as coisas, enfim, o nosso crescimento foi muito rápido, remoto, enfim, e era tudo novo para mim, né? Eu nunca tinha gerenciado tantas pessoas, que não são tantas assim, mas para mim era bastante. Eu tive que aprender a ser uma gestora, né? Ser uma manager. Eu descobri que eu adoro isso, inclusive, né? Eu adoro porque eu sou obcecada por organização, né? Então, maravilhoso. E eu sou meio coachzinha, né? Então, para mim, o manager tem que ser um coach. E aí, assim, a gente tem um negócio que tenho muito orgulho. Tipo assim, eu montei um sistema de gestão era o meu sistema operacional, que era uma mistura de Notion com planilhas de Excel, com rituais. Então, tipo, tem um negócio no Notion que chama rituais de gestão. Tem toda a minha agenda lá. Tipo assim, 30% da minha agenda do mês estava comprometida com reuniões fixas, previsíveis, produtivas, porque eu sempre tinha uma pauta, o pessoal já sabia que aquilo ia rolar, já se preparava, etc. E tanto que durante a aquisição o pessoal ficava impressionado com a governança das coisas que a gente tinha, porque é uma empresa pequena, né? Mas a gente tinha tudo sob controle e eu não tive que construir nada do zero. Tudo já Maneiro. existia, né? Então, o Gracie Within, tipo, foi uma grande
faísca para montar isso. Claro que eu adaptei uma série de coisas, né? Acho que fazem mais sentido para a realidade, até porque o Great CEO, o Matt Mockery, que é o autor do livro, ele é coach do CEO do Coinbase, dos meninos do Brex, são empresas com mais de 1.000 funcionários. Tem muitas coisas ali do framework, muitas fazem sentido, mas tem muitas coisas, muitas especificidades para empresas menores que não estão cobertas naquele livro, por isso que eu falo que eu tive que adaptar. Boa. Cara, Debs, foi assim, sensacional. Adorei essa segunda conversa, adorei o update. Eu queria dizer que, para mim, você sempre brilhou. Então, assim. Sempre, cara, desde que a gente se conheceu, que foi no bate-papo, né? Assim, para mim é só admiração por tudo, assim, pela dedicação que você teve, pela forma como você, assim, foi o que você falou, né? Você tem essa, acho que sua maior, talvez a maior diferencial, sei lá, né? Seja o fato de você não desiste, né? E você tem uma, cara, uma, eu não sei, eu vejo uma consistência, talvez essa seja a palavra, sabe? Tipo, que é surreal, assim, tipo, é surreal de ver. Então, muito provavelmente, muito além da resiliência, que foi o que você comentou, né? Como sendo talvez um dos maiores coisas. Mas eu acho que a consistência, ela é mais importante, né? Que tá ali mais alinhado com disciplina, né? Teve um convidado aqui do podcast que ele falou isso, né? Que disciplina bate força de vontade, porque força de vontade é aquela coisa, tipo, talvez, não quero malhar hoje, não, tô meio assim, vou malhar de noite, de tarde, enfim, você sabe que você não vai malhar nunca mais e que você vai falhar no próximo dia. E a disciplina acaba fazendo com que a gente, de fato, consiga realizar o que a gente planejou pra gente mesmo, né, cara? Essa que é a questão. E você tem essa consistência que eu acho bizarra, assim, sabe? Tipo, que é fora de série, que com certeza é um dos traços, assim, mais marcantes e que provavelmente deve ter te ajudado a chegar nessa conclusão, nesse fechamento de ciclo. Cara, parabéns pelo momento, enfim, por tudo que aconteceu, pela venda, mas não só pela venda, mas por ter vendido e tá com a cabeça boa, cabeça tranquila, sabe? Tipo, consciente dos privilégios, das conquistas, grata por tudo, sabe? Tipo, e ainda assim motivada para continuar correndo atrás, sabe? Tipo, acho que essa é a parte mais legal, assim, tipo, você continua tendo propósito, o seu propósito acho que tá até mais claro, talvez, do que estava antes, sabe? Então, tipo, fico super feliz de ver, super feliz de alguma forma ter feito parte disso, né? De ter, tipo, te conhecido no momento em que isso ainda não estava acontecendo e depois agora, tipo... Acha? Não. tava sempre alta, mas assim, cara, fantástico ver esse ciclo todo, então tô muito feliz, parabéns, obrigado por ter topado fazer esse segundo bate-papo, e tô aqui na torcida, continuo na torcida para que, enfim, você feche muitos outros ciclos aqui para frente, viu? Muito obrigada, Henricão, muito obrigada. Eu pensei muito se eu deveria responder com ai, para! Entendeu? Mas eu falei, não, melhor não vou responder. Não, tá falando sério, né? Não vou quebrar. Não, mas de verdade, muito obrigada. Engraçado que você falou consistência, porque quando você tava falando, eu falei, porra, ele é tipo assim, você é uma pessoa que eu admiro muito também pelo mesmo motivo, tá? Eu acho você super consistente. Eu falei com você mais de um ano atrás, mais de um ano atrás, Acho que tem mais de um ano, sim. né? Você vendeu Mais, a empresa tem um ano quase, né? mais de um ano atrás. E você, tipo, continua assim, por exemplo, lendo, você continua fazendo podcast, você continua, eu sei que teve um hiato aí, mas, tipo assim, você também é super consistente. Pra mim, a consistência é o que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum. Salvo muito, sim, muito, 0,0000001% que deu certo do nada, mas, tipo assim, a consistência é o que perpetua o impacto que a pessoa causa no mundo, né? Então, eu também te admiro
E eu adoro conversar com você, acho você, assim, inteligentíssimo nas perguntas que você faz e eu meço muito a capacidade intelectual das pessoas pela qualidade das perguntas. Eh, você vai estar numa reunião, o cara só faz aquela pergunta pra mostrar que é inteligente. Você fala: "Gente, desculpa, você só mostrou que você é burro, porque todo mundo aqui que tá aqui, a gente parte do princípio que seja inteligente". Eh, não precisa, ficar fazendo esse tipo de pergunta. Agora tem aquelas pessoas que fazem aquela pergunta que, tipo, vai na alma, assim, aí você fala: "Esse cara é da hora". E você, assim, justamente por você ser uma pessoa que estuda, que tem sempre essa preocupação com o seu desenvolvimento intelectual, tá? Por isso que as nossas conversas vão longe, porque a gente tem muito isso em comum. Eu gosto muito de ler também, então, tipo, são conversas que rendem muito, assim, né? E por isso que eu adoro conversar com você. Pode me chamar A quando gente você para quiser. forçado, né? Hã? A gente para forçado, né? Tipo assim, Para gente, forçado. tem reunião em 5 minutos, sabe? Tipo assim, tem que terminar essa merda. Não, mas é animal. Eu adoro conversar com você. A gente tem muita coisa em comum e é sempre um prazer. E a sua energia, você tá sempre bem-humorado, animado, com a energia lá em cima. Isso é muito, muito, muito legal. Minha vez então para. Para comigo. Não, obrigado pelas palavras. Eu fico honradíssimo, especialmente vindo de você. E, cara, a gente vai ter oportunidade para ter várias dessas conversas. Não necessariamente todas, né, on record aqui. Tipo, a gente já teve conversas off também. Espero ter muitas off, muitas on, enfim. E a gente, eu espero muita, né, assim, a vida longa aqui para esse podcast, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Essa é a parte que energiza, né, da agenda. Aham. que, então eu espero que tenha uma vida muito longa e como você também é consistente aí. Então, daqui a pouco tem mais uma nova fase, tem um novo ciclo para a gente conversar e falar como é que foi, enfim, novos aprendizados. A gente está sempre evoluindo, né, cara? Não tem como. É a única coisa que a gente pode fazer é andar para frente. Então, a gente Com vai certeza. conversando, vai trocando sobre esses novos conhecimentos aí ao longo do caminho. Com certeza. Obrigada, Henricão. Conta comigo sempre. Obrigado Já você. tô com a roupa de ir pra próxima.